da geografia, o que certamente também estava muito presente na obra do Celso Furtado. Portanto, nessa perspectiva, eu acho que o Caderno de Desenvolvimento chega agora a um desafio que espero que a gente, não só nesse número 9, mas no subsequente, continue procurando perseguir. Ele terá sempre uma seção onde vai reunir os artigos submetidos e que passam necessariamente por pareceristas, dentro do que o Delorme colocou aqui, do que é tradicional numa revista acadêmica, numa revista que certamente procura depois ser classificada aí pelo Qualis da economia ou pelo Qualis das ciências sociais. Enfim, você tem aí uma perspectiva de procurar qualificar a revista para que você tenha os pesquisadores e certamente aqueles que hoje estão nos programas de pós-graduação no Brasil e no exterior tenham o desejo de publicar nos cadernos. Mas seria um tanto quanto enfim, nós também estamos tentando garantir aqui o espaço para os sócios. Quer dizer, se existe uma seção onde você tem os artigos submetidos a pareceristas, você tem uma outra que são convidados, são pessoas que, na verdade, já participam há muito tempo do centro, têm uma experiência muito grande acumulada, são pesquisadores sêniores, são pessoas, vamos dizer assim, que já se qualificaram no debate público brasileiro. Portanto, teremos, como temos agora, sempre uma sessão onde os sócios convidados, pessoas que certamente já têm, se consagraram por notório saber, elas podem participar. Havia também uma preocupação e isso aconteceu também, um esforço de tentar estabelecer aí 2 conjuntos de entrevistas, né? De um lado, uma série de entrevistas que pudessem trazer intérpretes do pensamento desenvolvimentista, né? A gente vai começar agora, por exemplo, nesse número, com o professor Luiz Gonzaga Beluso. Então, certamente, a partir dele, outros vão ter a oportunidade de deixar aqui uma certa memória a partir de um depoimento, ou seja, trabalhando um pouco com essa ideia da história oral. Além disso, nos pareceu também oportuno que se a gente pudesse destacar as instituições, os atores sociais. Então, um outro conjunto de entrevistas procuraria tentar pessoas que, certamente, pela sua experiência, pela sua passagem em algumas instituições que marcaram o desenvolvimento brasileiro, poderiam ser entrevistadas. Nesse caso, a primeira entrevista com o presidente do BNDES, atual presidente do BNDES, Luciano Coutinho. É claro que também vai ter uma sessão, depois a Rosa vai poder falar mais sobre ela, sobre o próprio Celso Furtado, né? Nesse número, a gente vai ter aqui vamos ter aqui a presença, além de um texto do Celso Furtado, falando sobre o Prebisch, a morte do Prebisch. Vamos ter também o professor Zé Almino, sociólogo Zé Almino, falando do próprio Celso Furtado. Enfim, vai ter sempre uma sessão permanente, onde, de uma certa forma, textos do Celso Furtado serão publicados e, eventualmente, trabalhos que possam refletir a obra do Celso Furtado. E, finalmente, resenhas, que sempre é importante que os sócios, colaboradores do centro, membros do Conselho Editorial, do Comitê Científico, possam trazer alguma sugestão de leitura, e certamente uma resenha será sempre também um alvo em cada um dos números. Enfim, eu acho que a gente tinha 3 principais desafios nesse novo projeto, tentando aqui recapitular. Em primeiro, é importante, muito importante, que essa revista ganhe uma divulgação a nível nacional maior. E, claro, a nível internacional, mas num país continental como o nosso, é sempre ainda difícil integrar a região norte, sul, nordeste do país. Quer dizer, a gente tem que tentar fazer um esforço de tentar ir além daqueles, vamos dizer assim, sócios fundadores do centro. Dentro da região sudeste, principalmente Minas, Rio e São Paulo, já existe uma divulgação maior das publicações do centro, mas precisamos tentar incorporar principalmente a região norte, centro-oeste e sul do país. No nordeste também tem já alguma coisa. Em segundo lugar, é importante conseguir combinar esses 2 grupos.
um grupo de pesquisadores que estão aí nos nossos programas de pós-graduação, nos vários campos científicos, produzindo sobre desenvolvimento. Quer dizer, é importante que o editor esteja sempre procurando estimular que dissertações de mestrado, tese de doutorado, trabalhos interessantes que são hoje alvo na nossa universidade, possam aqui ter um espaço. Mas sem perder de vista a qualidade, enfim, a produção que os sócios do centro possam também aqui ter o seu espaço para poder dar a sua contribuição. Então, a combinação desses dois grupos é a alma dessa revista. Além disso, sempre que for possível, como eu disse, tentar, pouco a pouco, ao longo do tempo, ter uma história oral sobre o pensamento desenvolvimentista, incluindo aí também pessoas representativas ligadas às instituições de desenvolvimento do Brasil. Eu queria aqui, para encerrar, eu não quero me alongar mais, tentar aqui fazer agradecimento. Eu queria, inicialmente, agradecer a Rosa Furtado, incansável nesse processo, certamente durante todo o planejamento, a própria execução desse projeto, as próprias entrevistas, enfim, teve uma participação que certamente, dificilmente a gente conseguiria ter a qualidade que atingimos aqui sem a participação da Rosa. O Pedro também, o Pedro de Souza, certamente foi um dos grandes, aquele que está sempre articulando, né? Está sempre procurando uma equipe dessas, vocês sabem. Você tem novamente pareceristas, revisores, tradutores, a Amélia, que é responsável pelo projeto gráfico. Quer dizer, você tem uma equipe aí que, para articular isso, sem dúvida, o Pedro teve um papel decisivo, né? E quero agradecer a toda a equipe do centro, o Adriano, o Glauber, o Alexandre, que certamente esteve, principalmente a Adriana, que sempre tiveram nessa retaguarda um ponto de apoio fundamental para o desenvolvimento desse projeto. Queria aqui só destacar, e não poderia deixar de fazer aqui um registro, uma homenagem, ao economista Antônio Barros de Castro. Queria dizer aos presentes que já quando a gente estava praticamente com o texto já pronto, ou seja, já numa fase de diagramação, de finalização do projeto gráfico, a gente tomou, né, conhecimento da trágica notícia da morte prematura desse grande economista. Eu dizia a alguns, e agora aproveito para de público dizer aqui, que não caberia o improviso de última hora nesse número 9, que no número 10, certamente, a gente vai procurar pensar numa forma de homenagear, trazendo principalmente, talvez, depoimentos de pessoas, que não vai faltar gente que possa falar da obra e da vida, inclusive da participação do próprio Antônio Barros de Castro no BNDES. Portanto, eu diria que esse número 9, ele certamente deve aqui ser colocado como uma pequena homenagem, vamos dizer, a esse grande economista, mas a homenagem propriamente dita, a melhor homenagem, ao meu ver, é de tentar trazer um pouco das ideias. Isso vai acontecer no próximo número. Enfim, eu queria convidar depois a todos, a gente vai ouvir agora alguma dessas pessoas que participaram desse número 9, o Cláudio Salme participou na questão da entrevista do professor Luciano Coutinho, o nosso Zé Almino, que vai ter uma participação muito importante quando vai trabalhar dentro do dossiê Celso Furtado, dando uma contribuição sobre as ideias do Celso, a interpretação sobre as ideias do Celso. A própria Rosa também, que teve uma participação ativa na seleção desse texto sobre o Prebisch. Enfim, aqui a gente imaginou que pudesse hoje trazer algumas das pessoas que tiveram presente nesse número e que certamente abrilhantaram o texto. Acho que daqui para frente, queria também aqui, aliás, não poderia faltar também um registro aos membros do Comitê Científico, a Carmen, o Carlos Medeiros, o Pinksfeld, a Inês Castro, que certamente fazem parte do Conselho Editorial, mas que são, vamos dizer assim, o ponto de referência, pelo menos para mim, nas nossas conversas, seja para a montagem da rede parecerista, seja para a questão
de ideias que possam continuar brilhantando os cadernos de desenvolvimento. E, portanto, agradeço e acho que no final de hoje, aí vocês vão ver também, ter a oportunidade de ver a versão eletrônica. Como disse, essa certamente agora é a novidade a partir desse momento. Muito obrigado. Obrigado. Eu quero passar para a Rosa para fazer as suas colocações. Obrigada a todos. Antes de mais nada, eu aviso que nós estamos fazendo a transmissão ao vivo. Quem não estiver aqui, quem estiver no site do Centro Celso Furtado hoje, está nos vendo ao vivo. Daí nós estamos falando um pouco mais devagar, porque senão parece que picota as nossas falas. Bem, eu estou aqui na condição, de fato, eu trabalhei muito, primeiro porque eu gosto deste ramo, eu trabalho no mercado editorial há muitos anos, eu gosto do ramo, eu não posso ver uma revista, eu sou revisteira há muitos anos, e segundo que eu, de certa forma, eu levei desde o início do Caderno de Desenvolvimento do Velho, que vocês devem ter conhecido, de certa forma eu estou enterrando, entre aspas, este projeto gráfico e dando as boas-vindas ao projeto este aqui, que é um projeto muito bonito da Amélia Paz. Infelizmente, a Amélia Paz está esperando o seu primeiro bebê, teve um probleminha de gravidez, não pôde vir de São Paulo, mas no próximo, provavelmente, ela já estará aqui com o bebezinho. E foi muito prazeroso fazer esse número, mas muito trabalhoso também. E o Ricardo foi um belíssimo editor, um fantástico editor, e na parte que mais me tocou, que foi a parte das entrevistas e do dossiê Celso Furtado, eu queria rapidamente falar sobre a entrevista do Beluso, talvez até porque Beluso tenha sido nosso primeiro presidente acadêmico. Mas tá boa a voz? Tá? Nós tínhamos pedido um artigo para o Beluso, a primeira ideia era pedir um artigo para ele, e aquela coisa do Beluso ficou rolando, ele não escrevia, até um dia que nós estávamos aqui reunidos, Ricardo, eu e Pedro, a gente disse, quem sabe a gente faz então uma entrevista com o Beluso. É mais fácil talvez ele falar do que escrever. Nós telefonamos para o Beluso, ele topou, nós resolvíamos ir a São Paulo, e acho que nós três, talvez porque nenhum de nós é economista, nem Ricardo, nem Pedro, nem eu, nós resolvíamos que os entrevistadores não seriam economistas. Nós achamos que seria mais curioso fazer uma entrevista com um economista, com não economistas. Então, nós reunimos sócios do centro, dois... bom, de certa forma, o Alexandre Barbosa também é economista, mas ele é, primeiro, historiador, e o Bernardo Ricupro também é historiador, Ricardo e eu. Bom, aí nós fomos a São Paulo e a entrevista com Beluso eu recomendo seriamente, embora o Cláudio Salme daqui a pouco vai recomendar uma outra também. Nós estamos aqui fazendo concorrência dos entrevistados. As duas são muito boas. E o Beluso faz, na verdade, nós puxamos bastante pelo lado da história. E eu recomendo a vocês, especialmente essa entrevista, está muito longa, uma entrevista deu 35 páginas no computador, aqui acho que tem um pouco menos. Ele fala muito, que é muito interessante, ele fala muito da história da fundação do Estudo de Economia da Unicamp. E é muito interessante, ele fala desde o início, ele foi um dos fundadores, ele era um jovenzinho na época, quando foi chamado pelo Zeferino Vaz para eles montarem o Instituto de Economia. E é muito curioso que ele mostra como na época, foi na época da ditadura, isso, como a ANPEC era tão fechada, que durante vários anos eles consideravam que o estudo de economia não era, que aquilo que eles faziam, aqueles meninos faziam lá não era economia. Quer dizer, durante vários anos a ANPEC não aceitou o Instituto de Economia como sendo algo que fizesse parte de uma instituição como a ANPEC, não podia participar. E o Beluso fala muito disso, é muito curioso que ele fala, vale a pena vocês lerem quem... de certa forma, teve ligação ou tem interesse pelo Instituto de Economia da Unicamp. Outra coisa muito boa que ele fala também, ele exerceu alguns cargos públicos, tanto no Ministério da Fazenda, como depois na Secretaria de Ciência e Tecnologia de São Paulo. Ele fala sobre a gestão pública, e é muito bom que ele fala sobre a burocracia estatal de hoje. E, agora, o mais interessante, a meu ver, do Beluso, eu sempre o admirei por isso, ele tem uma visão muito além da economia, muito humanista. Talvez porque ele não tenha começado pela economia, ele fez direito primeiro, ele estava dedicado a ser o pai dele, o sonho do pai dele era que ele fosse procurador da República, era o sonho do pai dele, e ele, enfim, acabou não correspondendo ao sonho do pai. Ele tem uma visão muito humanista da economia, das ciências sociais de modo geral, e ele tem também uma outra faceta da entrevista dele que é muito interessante, é sobre a universidade hoje.
E a grande preocupação dele é que a universidade está ficando cada vez mais dividida, os departamentos não se falam uns com os outros, a interdisciplinaridade está praticamente perto de zero, segundo o Beluso, e o medo dele para as próximas décadas é que o país seja cada vez mais rico e com um povo, como ele diz intelectualmente, cada vez mais pobre. Eu acho que vale a pena a entrevista do Beluso, acho que vocês vão gostar. Bom, eu fiquei responsável também pelo dossiê de Celso, e pretendo continuar me ocupando desse dossiê. Pedi a Zé Almino tinha me enviado esse artigo dele já há algum tempo, eu estava com esse artigo em mira, aí perguntei se Zé poderia ceder esse artigo para a gente sobre formação econômica do Brasil, a partir de um livro que eu tinha feito para a Companhia das Letras sobre os 50 anos do Formação Econômica do Brasil, um livro, uma edição crítica que eu fiz sobre os 50 anos da formação econômica, e Zé Almino, muito generoso, aceitou entregar esse artigo para o Caderno de Desenvolvimento, sobre o qual, enfim, ele poderá falar um pouquinho melhor para vocês. E, finalmente, esse artigo do Prebisch, eu achei que tinha tudo a ver, porque a gente está lançando pelo Centro sem querer fazer publicidade do Centro, mas fazendo já um pouco, nós estamos lançando essa biografia do Prebisch muito grande, e, como vocês sabem, o Prebisch o Celso trabalhou com ele 10 anos, e acho que o Celso acho que tenha sido talvez o brasileiro que mais conheceu o Prebisch de perto, e os dois num projeto que foi lançado praticamente pelos dois juntos. Celso é um dos fundadores da CEPAL desde o final dos anos 40, e Celso tinha uma ligação muito grande com o Prebisch, embora muito cerimoniosa. E para quem conhece espanhol, os dois se chamaram de usted a vida inteira, jamais se tutearam. Tanto o Prebisch quanto o Celso, eles eram muito reservados. E daí esse texto de Celso ser, a meu ver, um texto muito bonito, porque Celso fez dias depois que o Prebisch morreu. Esse artigo é de maio de 86, Prebisch tinha morrido fazia uns 10 dias. Nós morávamos em Brasília, quando o Celso soube da notícia da morte de Prebisch, ele ficou muito, muito tocado, e eu me lembro que ele chegou um dia de noite em casa, ele começou a escrever, Celso escrevia à mão, e eu vi que era aquele misto dele querer colocar uma coisa mais pessoal e, ao mesmo tempo, se conter, porque ele é muito contido. Então, ele começa o texto de uma forma muito, como é que eu posso dizer, quase um artigo acadêmico, digamos assim, e, de repente, ele desborda um pouco e ele fala coisas do tipo... A referência que me vem ao espírito quando eu penso em Prebisch é Goethe, com quem, inclusive, ele se parecia fisicamente, e parecia mesmo. Ele tinha o mesmo senso do universalismo, a mesma fortaleza interior, a mesma ânsia de viver. Então, ele vai indo por um lado assim de uma confissão pessoal, de repente era como se Celso se policiasse e voltasse novamente, ele aí volta ao Prebisch mais acadêmico. Então, é um artigo em que... digamos, eu quase que diria que é um artigo em que Celso vai ao máximo que ele consegue de uma coisa mais pessoal e depois ele se contém. Eu acho que é um artigo muito bonito, muito equilibrado, aí eu resolvi publicar esse artigo para, inclusive, chamar atenção para o livro. Bem, eu acho que é só, eu acho que vocês vão gostar da revista, e uma boa notícia que eu dou a vocês também é que a revista agora estará, a partir de hoje, de amanhã, ela está também disponível na Livraria da Travessa, graças ao Pedro, que é de família de livreiros e de donos de livraria, em Portugal, não aqui. O Pedro tem um excelente trato com livreiros, e nós fomos à Livraria da Travessa, Pedro e eu, e nós fizemos um acordo com a Livraria da Travessa, então a revista também estará disponível. Agora, um agradecimento muito especial ao Pedro, evidentemente, a todos os meninos do centro, aos nossos meninos, Glauber e Alexandre, a Aline, que está aqui, que é a nossa bibliotecária, mas especialmente a Adriana. A Adriana foi impecável. Cadê a Adriana? Está lá no fundo. A Adriana foi impecável como assistente de editorial. Eu nunca imaginei que ela tivesse tanto jeito, e não é fácil ser assistente editorial quando a gente tem 20, 30 artigos para vai e volta, e o gráfico não bate, e vai para lá e vem para cá, e o gráfico não está direito, enfim, é muito complicado. E a Adriana foi impecável. Adriana, parabéns. Você está de parabéns pelo trabalho que você fez, e vamos continuar, que você não vai largar essa revista nem tão cedo. Obrigada, Adriana. E agora eu passo a palavra para... Devolvo a palavra e passo para a Cláudia. Obrigada, Cláudia, gente. Agora a palavra com você. Boa tarde a todos. Quando o Pedro
me convidou, né, para discutir a entrevista com o Luciano Coutinho. Na minha cabeça, Pedro, seríamos todos os entrevistadores conversando, ou seja, eu faria uma intervenção de alguns minutos, né? Quando eu vejo aqui que eu sou o único dos que foram à entrevista, de maneira que deve haver uma expectativa de que eu faça uma resenha tão boa como a Rosa fez, a do Beluso. Não, eu preparei uma pequena intervenção do que me pareceu. Eu não pretendo fazer uma resenha, um resumo da entrevista, não. Só algumas poucas intervenções que me pareceram interessantes. Antes, porém, com relação à entrevista do Beluso, belíssima, né, Rosa? Eu só quero dizer o seguinte, não é que o Beluso seja tão criativo, tão inteligente, tão interessante, porque não é economista. Não é bem isso. Mas é claro. É de fato, ele tem uma leitura muito mais ampla, mas ao mesmo tempo ele leu a boa tradição em economia, né? Marx, Keynes, Schumpeter, né? Tá bom. Com relação à entrevista do Luciano, para mim foi uma surpresa enorme, porque o Luciano dedicou um tempo que não é normal um presidente de uma instituição dedicar uma entrevista. Foi uma verdadeira aula de economia, né? E, como eu disse, eu não vou fazer um resumo da entrevista, tá aí, não é tão grande quanto a do Beluso, mas é excelente. Eu lembro do seguinte, o que me ocorreu trazer para vocês é que me ocorreu que ao mesmo tempo que o Luciano dialogava conosco, né, atendia com toda a gentileza e paciência as nossas perguntas, ao mesmo tempo ele se contrapôs também a algumas ideias, juízos que graçam por aí, e passou alguns recados importantes. Foi essa, eu posso estar errado, né? Mas é essa impressão que eu tive, que eu queria trazer para cá algumas coisas que não estão totalmente explícitas na entrevista do Luciano. São essas observações que eu queria me referir aqui. A primeira delas é a de que nós temos um novo modelo de desenvolvimento, né? Agora, com base na expansão do mercado interno, graças ao abandono do neoliberalismo e da adoção de uma macroeconomia do desenvolvimento de inspiração keynesiana. Essa é uma ideia que está muito por aí, que eu queria ver na entrevista do Luciano alguns comentários a respeito. Revelar ou transmitir. A segunda ideia é a de que o Brasil regride ao modelo primário exportador no momento, né? Quanto à primeira, eu acho que essa ideia de que nós estamos praticando um saudável keynesianismo, eu acho que isso é uma questão de não ter entendido direito a coisa do Keynes. Eu acho que tem muita coisa de... E até ia perguntar se o cara não precisa se manifestar. Não precisa. Eu acho que é um pouco de keynesianismo de araque, de orelhada, entendido como o quê? Como expansão contínua do gasto público, qualquer gasto, né? E que é uma noção que se abriga por detrás de um pomposo nome, macroeconomia do desenvolvimento. Eu acho que o Luciano deixa claro na entrevista que ele não concorda com isso. Não está explícito, repito, eu tentei pensar aquilo que me pareceu, não está exatamente explícito, né? Não, para o Luciano não. O que nós estamos, segundo o Luciano, é diante da chance de poder agora criar um novo modelo, um verdadeiro projeto nacional de desenvolvimento. Mas para o que se exige muita coisa ainda, temos muito que fazer ainda, né? E precisamos estar atentos, e aqui o Luciano, isso é uma pequena provocação que eu faço. Precisamos estar atentos, segundo o Luciano, e vou usar a palavra que ele usa, que é uma palavra que causa muito arrepio a muita gente. Precisamos estar atentos à poupança doméstica. Essa palavra causa horror
há certos... O Roberto Saturnino está fazendo uma cara... Por que esse horror? Não, isso é uma coisa de economia da oferta, isso é uma coisa neoclássica, coisa keynesiana. A poupança vem com investimento, com aumento da renda, decorrência. E passa a ser quase um palavrão, Roberto, você falar que precisamos aumentar a poupança nacional. Você continua com a cara de incrédulo. Carlinhos pode confirmar. Carlinhos, vem a meu favor. Não causa arrepios. Pois causa sim, Roberto. E da mesma forma, como Furtado também já havia alertado na década de 60 o problema da mimetização do consumo, da elevada população a consumir no Brasil, a necessidade de se formar capital, de elevar a poupança, né? Isso é uma ideia que não casa bem com essa coisa de que nós descobrimos, nós estamos num novo modelo de desenvolvimento, nós descobrimos o receituário keynesiano contra o neoliberalismo. Eu acho que o Luciano não endossa essa ideia na entrevista. Porque uma coisa é rejeitar ajustes, né, que deprimem a demanda agregada e geram estagnação, desemprego, né? Outra é acreditar que qualquer expansão, qualquer gasto público se justifica, que basta manter a demanda aquecida, que o mercado interno agora de consumo pujante vai resolver todos os problemas. Não. Na entrevista do Luciano fica muito claro, né, que nós precisamos mesmo de investimento público em infraestrutura, de parcerias público-privada, de planejamento econômico, né? E tanto é que o Luciano expressa 2 ou 3 vezes a preocupação dele com a institucionalidade necessária para adequar o investimento privado a aplicações de longo prazo, né, que é uma deficiência nossa, tanto é que daí dependemos tanto do BNDES. Ou seja, em resumo, uma coisa é o curto prazo, né, e outra é pensar o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Não dá para englobar as duas coisas, né, em keynesianismo para cá, keynesianismo para lá, né. Bom, quanto ao curto prazo, né, é verdade, como o Luciano, o curto prazo que eu estou me referindo é a crise de como é que o Brasil saiu da crise de 2008, né? Não está nenhuma dúvida, o Luciano deixa muito claro de que se não fossem os 200 bilhões de dólares de reservas acumuladas, se não fosse uma robusta, como ele diz, situação fiscal, teria sido muito mais difícil para o Brasil sair relativamente bem como saiu da crise de 2008. Mas também é verdade que foi absolutamente decisivo os 100 bilhões de reais emprestados do Tesouro ao BNDES em janeiro de 2009 para manter, elevar, reforçar o nível de investimentos no início de 2009. Bem como foi decisiva também a coordenação que o BNDES fez junto à banca privada com relação ao súbito explosão de endividamento de muitas, não foi só uma ou duas grandes empresas, não, dezenas, acho que 60 ou 70, o Luciano falou, que com aquelas operações cambiais tiveram um salto no endividamento em uma situação dificílima com os bancos credores, ou seja, o papel de coordenação dos bancos privados, dos credores privados, diante desse problema, foi um segundo elemento decisivo para a saída do Brasil da crise de 2008, 2009. Ou seja, nessas ações, e nas ações contracíclicas do aumento de sustentação e aumento do investimento, eu acho que o Luciano, ainda bem que ele não está aqui, eu não estou puxando o saco dele, foi o homem certo, no lugar certo, na hora certa. Ele falou um pouco sobre isso na entrevista, mas evidentemente a modéstia não permitiria ele, né, revelar o papel decisivo dele, não só em convencer as autoridades a emprestar os 100 bilhões de reais do Tesouro para o BNDES, como nessa ação de coordenação da banca privada. Bem, quanto à segunda noção, o Brasil regride ao modelo primário exportador,
eu quero chamar a atenção que o Luciano também é uma coisa que graça por aí, né? Que nós estamos regredindo ao modelo primário exportador. O Luciano foi bem enfático, né? O mal não está em ser um importante exportador de alimentos e matérias-primas. Não há nenhuma razão para desperdiçar essa oportunidade, né? O mal seria deixar de aproveitar justamente essa novidade, que é uma novidade na história econômica do Brasil, né? Essa folga que possibilitou no balanço de pagamentos, esse não estar sempre com o perigo da crise cambial iminente na esquina, né? Isso essa folga, essa expansão das exportações, isso é uma novidade na nossa história econômica, né? Então o mal seria não aproveitar essa situação de conforto no balanço de pagamentos, né, na questão cambial, para retomar, aprofundar, modernizar e diversificar a indústria nacional, na medida em que ficamos 2 décadas para trás, ou estagnados ou para trás em relação ao resto do mundo, né, no nosso projeto de industrialização, né? De maneira que a entrevista também trouxe essa satisfação de ver que nós temos no comando do BNDES, né, um economista que realmente acredita que manufacturing matters, né? Ou seja, que a indústria é importante e ainda é chave para o desenvolvimento, né? Talvez os americanos estejam percebendo o seu erro muito tarde, né? Então, pessoal, a minha intenção era trazer essas coisas que estavam meio implícitas, escondidas na entrevista, e eu não me preparei para fazer uma apresentação da entrevista tão boa como a Rosa fez com o Beluso, inclusive porque eu achei que eu seria uma das 4, 5 pessoas que estávamos lá entrevistando. Então, eu agradeço de novo o convite e fico por aqui. Cláudio, muito obrigado. Passar a palavra agora para o José Almino Alencar. Bom, boa tarde. Eu queria... Existe algum obstáculo? Desculpar porque cheguei atrasado aqui, fiquei perdido aí nos meandros do centro da cidade do Rio de Janeiro. Agradecer, dizer aqui da minha satisfação, do prazer de estar aqui nessa instituição, não somente por se tratar de quem é, do Celso Furtado, mas também porque está neste centro Celso Furtado, que é tão oportunamente criado, participando desta publicação também está muito simpática, e além do mais, nessa instituição do BNDES, que naturalmente é extremamente importante para o Brasil e para a minha geração, digamos assim. Eu não estava preparado para falar nada aqui, inclusive eu não posso resumir o meu artigo, porque ele é tão curto que correria o risco de ficar menor do que a minha fala. Mas digo que eu fui convidado a escrever esse artigo por ocasião do cinquentenário da formação econômica do Brasil, mas vi logo que haveria muita coisa escrita sobre isso e tal, e eu fiquei satisfeito de ver agora, quando a Rosa descreveu o processo de produção do artigo do Celso sobre o Prebisch, que, guardado todas as proporções, aconteceu comigo a mesma coisa. Eu comecei especulando um pouco sobre a obra do Celso Furtado, sobretudo a relação da obra do Celso Furtado com a minha geração, e em particular com a minha geração, aquela que se encontrava fora do Brasil, e logo depois me embreiei na biografia do Celso, inclusive em algum tipo de depoimento pessoal também. Quando eu comecei recebi essa encomenda, quer dizer, eu também voltei a ler a formação econômica do Brasil e fiquei espantadíssimo com muito mais do que às vezes outros que eu tinha lido, tinha estudado, quer dizer, com a qualidade do trabalho, quer dizer, sobretudo com tão poucos meios, depois que a historiografia avançou tanto no Brasil e tal,
tanto com tão poucos meses, ele conseguiu alinhavar assim, uma narrativa da história econômica brasileira de maneira tão clara e elegante, né? E, ao mesmo tempo, mesmo nos pontos em que, aqui ou acolá, que têm sido infirmados, contraditados pelos estudos empíricos, não há dúvida nenhuma que ele organizou uma matriz de questões muito importante para os historiadores da economia. Uma outra coisa também que me dei conta é que todo mundo, quer dizer, que estava, meus companheiros estavam fora do Brasil e tal, todos nós temos lido Celso Furtado, digamos assim, em tempo real. Eu me dei conta que eu tinha lido quase tudo que ele tinha escrito, né? Inclusive, por último, nas suas memórias, são memórias fantásticas, eu acho que o país não tem uma grande tradição de memorialística e é uma coisa de primeira qualidade, que é um depoimento de um homem público admirável. É interessante que ela tenha saído exatamente ao mesmo tempo, ou próximo das memórias do Roberto Campos. Durante uma época, até inclusive, eu namorei com a ideia de fazer um ensaio comparativo entre as duas memórias, e se não entre os dois personagens. E essa razão era muito simples. Quer dizer, por que nós líamos todos? Porque era o único, todos que eu estou falando, que é todos que recebiam um certo tipo de influência marxista, né? E que tinha que se opunham aqui e acolá as posições de Celso, digamos assim. Eu me lembro, por exemplo, numa ocasião, quer dizer, numa discussão, não sei se na casa dos amigos comuns, estava Roberto Schwartz e mais duas ou três pessoas assim como ele, e eu estava lá também, e houve uma discussão sobre Marx, então, apareceu uma discussão sobre Marx, e o Celso Furtado citou a John Robson, né? Citou a John Robson, e alguém disse assim, não, mas a John Robson não entende nada de Marx. Aí o Celso olhou e disse, mas uma ciência tão profunda assim, que nem John Robson consegue entender. E isso enfim. Esses que entendiam muito de Marx, digamos assim, eram os leitores mais ávidos, porque não havia entre os marxistas daquela época, e ainda não existe hoje em dia, quer dizer, alguém que pudesse articular uma análise política seguida de conjuntura da evolução do Brasil naquela época, que desse instrumentos para se ter uma ideia dos acontecimentos de política dentro do Brasil, inclusive apontando instrumentos de ação, né, ou contradições naquele tipo de desenvolvimento. Quer dizer, o Celso Furtado tinha a competência para utilizar os instrumentos convencionais da macroeconomia. Portanto, quer dizer, eu digo aqui, quer dizer, grande parte dos marxistas eram todos uns furtadianos envergonhados. Quer dizer, eles liam, escreviam artigo de um lado e liam o Celso Furtado para entender o que estava se passando do outro. Tal. A partir disso, quer dizer, eu fui tentado a ler as memórias e aí eu fiquei realmente, já tinha lido uma parte delas e fiquei fascinado. Quer dizer, raramente você tem, o Celso pertence assim, ainda uma geração de brasileiros que são, digamos, parte dos inventores do Estado do Brasil, parte de empreendedores do Estado, dentro do Estado, inventores de instituições, que eu, quando menino, adolescente, quer dizer, aprendi a admirar, sobretudo a partir dos comentários do meu pai, que já via em Jesus Soares Pereira, por exemplo, que era seu conterrâneo, uma figura, quer dizer, de homem público admirável. Então. Enfim, o artigo vai nessa direção, quer dizer, faz uma certa resenha também de alguns pontos que foram contraditados por historiadores mais contemporâneos, alguns pontos que o Celso, digamos assim, formulou, quer dizer, formulou que empiricamente a coisa não estava certa, mas ao mesmo tempo que foi ele ter apontado para aquele problema que possibilitou a contestação daquele fato. Quer dizer, em particular, no que diz respeito à circulação da mão de obra escrava no Brasil em funções das decadências dos ciclos econômicos. Quer dizer, a coisa não se comportou muito como ele tinha dito.
E a partir daí a exemplo desse outro testemunho sobre a anedota que, quando eu acabei de contar, quer dizer, eu descobri que dentro das memórias nós estávamos, num desses relatos, nós estávamos simetricamente em torno de uma mesma ação. Quer dizer, nós todos passamos, enfim, estávamos juntos no dia 1º de abril de 64, no Palácio do Governo de Pernambuco. Né? E o Celso, nas suas memórias, ele descreve o processo que o levou a tomar a decisão de ir ao Palácio. Né? E eu já estava no Palácio, então assisti a chegada dele. Né? Então não pude resistir a fazer essa descrição cinematográfica, quer dizer, de como essa coisa se passou, e, sobretudo, um fato que me comoveu sobremodo, quer dizer, o Celso Furtado chegou no Palácio de manhã, ele descreve como sozinho, com seu motorista, tomou essa decisão de ir a Palácio e tal. Ele chegou, foi um espanto generalizado, porque ele era uma pessoa muito formal, não era muito enturmado com os meios políticos locais, assim, pessoalmente, não, né, sofreu, inclusive, hostilidades, quer dizer, de parte da esquerda, sobretudo da esquerda comunista e tal. Não era um homem de conversa fácil, digamos assim, tinha há muito tempo fora da região, era conhecido só simplesmente oficialmente. E quando ele chega, o sentimento foi assim, ele não tinha obrigação nenhuma de estar ali. Né? Ele podia ter se refugiado atrás do cargo de tecnocrata ou de técnico acima dessas coisas, e não o fez. Né? E, enfim, é muito simples, porque eu sou filho de Miguel Arraes, portanto, por isso que eu posso dar esse testemunho. Inclusive, meu pai, naturalmente, tinha seus momentos de implicância com as políticas que desenvolvidas pelo Sudeste. E nesse momento eu me lembro que em algum momento houve um conflito, o palácio já estava cercado pelo exército, e houve um conflito entre um policial militar que defendia o palácio e um oficial do exército. Um barulho, uns gritos, uma coisa assim. Meu pai levantou-se para ir ver o que era e precipitou para o elevador. E isso eu me lembro bem, o Celso, aquela coisa, levantou-se, pegou no cotovelo dele e foi com ele. Né? Isso, assim, silenciosamente, essa coisa ficou na minha cabeça durante... Me veio assim, prontamente, quando eu comecei toda essa série de rememorações. Né? Outra coisa também, que também bem interessante, que revela muito a pessoa que ele era, quando eu resolvi fazer o meu pós-graduação nos Estados Unidos, ele foi naturalmente pedir informações, ele me ajudou muito, informou, indicou pessoas para escrever, instituições e tal. Então, quando a coisa estava toda arrumada para eu ir para lá, que já tinha sido... eu precisava de carta de recomendação. Né? Então, tinham algumas cartas de professores franceses, e eu não fazia economia, fazia sociologia. E então achei natural pedir uma carta dele. Ele tinha feito aquele esforço todo, né, para me ver nos Estados Unidos. E ele virou-se para mim e disse, não dou. Aí eu disse, mas por quê? Porque eu não fui seu professor. Né? E não é bom que você comece a sua carreira com uma carta de complacência. E isso ficou também como um exemplo. É isso que eu queria falar. Muito obrigado. Muito obrigado, Zelmino, pela sua extremamente interessante comentário sobre o seu artigo. E vamos passar agora, para terminar essas exposições, a palavra para o professor Gregório Vidal, que ele é professor do Departamento de Economia da Universidade Autônoma Metropolitana, a UAM, eu sempre confundo, eu sempre tenho dificuldade de falar o Palapa, sempre tenho alguma dificuldade. E tem sempre contribuído e participado ativamente da vida do Centro Celso Furtado, e foi também dos articulistas aqui, apresentou um interessante artigo na nossa revista. Por favor.
Boa tarde a todos. Yo voy a procurar ser breve y yo voy a falar en español. Comentaba Ricardo que uno de los desafíos, uno de los objetivos de esta nueva época de cuadernos de desenvolvimiento es alcanzar una dimensión nacional efectiva en Brasil y también una dimensión internacional que incluya al conjunto de América Latina. Ese segundo aspecto me parece que es particularmente importante en la coyuntura actual. Si uno como mexicano transita no solo por Brasil, sino por algunos otros países de Sudamérica, observa que hay un distanciamiento, que México se le ve lejos, se le ve demasiado cercano a los Estados Unidos, que es sin duda un gran país, pero no es el lugar al que nos conviene estar cerca. Esto lo tenemos muy claro en nuestra historia, pero efectivamente se ha producido, no por una decisión de los mexicanos, sí por una decisión del gobierno y de las élites que gobiernan a México. Ese acercamiento, esa vinculación con Estados Unidos nos ha hecho sumamente vulnerables, nos ha restado soberanía y nos aleja del resto de América Latina. Hace unos días, por mi trabajo, me tocó asistir a una feria de posgrados de México que hemos hecho en diversos países de Centroamérica. En el pasado, muchos estudiantes centroamericanos y de la parte más al norte de América del Sur, o de donde termina realmente geográficamente América del Norte, que es Colombia, Venezuela, Ecuador, porque hasta ahí termina América del Norte, ¿sí? Iban frecuentemente a estudiar a México, el posgrado. Como parte de este extraño proceso de acercarnos a Estados Unidos, también han dejado de ir a México. Ellos también son seducidos por ir a Estados Unidos, como pasa con nuestros propios estudiantes, ¿no? Que no les interesa ya mucho ir a Europa y que poco voltean a ver hacia América del Sur, hacia Brasil. En alguna época tuvimos algún intercambio también, ¿no? Entonces, todo esto es para decir que efectivamente algunos en México tenemos claridad de la necesidad de voltear los ojos hacia el resto de América Latina, de acercarnos y no por un afán de nostalgia, sino porque en las condiciones actuales, ahora que los griegos le han puesto más sabor al conflicto social en Europa, ¿sí? En esas condiciones, el recuperar una dimensión de América Latina, el volver a establecer relaciones para discutir nuestros problemas, para plantearnos soluciones que deben ser comunes, porque tenemos muchos elementos comunes, es sin ninguna duda altamente necesario. Creo que ello está en la mejor enseñanza de las ideas de Celso Furtado. Él siempre tuvo a México en su perspectiva, en su reflexión, están sus textos que lo mencionan, pero también hubo presencia de él en diversos momentos e interactuó con algunos economistas de nuestro país, digamos, dejó escuela y relaciones. Entonces, procurar recuperarlas, acrecentarlas, me parece una tarea importante, en un esfuerzo sí académico, como se señala también que se procura sea esta publicación, pero académico en el sentido en que Celso también entendía el hacer en las ciencias sociales y el hacer en la economía. O sea, el pensar con ideas propias, el atreverse a reconocer los hechos sociales, opinar sobre ellos y plantearse
siempre con una mente abierta, respuestas que estén a la altura de las necesidades de nuestros pueblos. Todo ello es lo que me convenció de enviar un artículo muy gustoso a Cuadernos del Desarrollo en esta nueva época y el celebrar con todos ustedes hoy, esta tarde, su lanzamiento. Muchas gracias. Obrigado. Antes de encerrar esse evento, eu queria aproveitar e registrar aqui a presença de algumas pessoas que têm atuado, sempre apoiado o centro e participaram da vida ativa do Centro Celso Furtado. O André Ricardo, que é o representante da Caixa Econômica, é um dos nossos patrocinadores, nós precisamos dele e de muitos outros patrocinadores para fazer eventos como esse. Ele está sempre presente, sempre apoia aqui as nossas atividades, agradecer a presença dele. O nosso senador Saturnino, que é presença ativa no centro, em várias ocasiões, está sempre aqui, e o Sebastião também, que é outra pessoa que tem contribuído muito para o sucesso das atividades do centro. Basicamente, agora nós vamos passar para mostrar para os senhores o site do sítio, eu prefiro usar a palavra sítio, site não é uma boa expressão, mas o sítio da revista, que é a parte final da nossa apresentação aqui. Então, vamos passar agora, vamos ver. Eu vou sair aqui da frente, porque atrapalha a visão dos senhores. Bom, a gente vai dar uma ideia a vocês, né, do projeto editorial, porque de fato há a Amélia Paz, que hoje, como disse a Rosa, não pôde estar aqui presente, mas vocês vão verificar, seja na edição impressa, como agora na versão eletrônica, certamente aí tem um projeto gráfico bem interessante, né? Pode passar. Eu acho que, bom, essa é o sumário, né? Eu queria passar para os artigos aí, eu acho que é melhor, né? Quer dizer, a ideia era de tentar, tentar pegar um pouco esse software, não sei se a palavra exatamente tecnicamente é assim, mas que vai como se você estivesse folheando, né? Uma revista na própria internet, né? Inicialmente, como eu queria, até para dar um esclarecimento aqui, a gente recebeu 32 artigos, né? Havia uma seleção inicial, onde alguns realmente não se enquadravam dentro do tema da própria revista, mas ficaram ali em torno de uns 26. Então, 26 foram enviados para pareceristas. Alguns deles tiveram que voltar para os autores por recomendações dos pareceristas, outros foram rejeitados, mas enfim, nessa edição agora, você tem aí esses artigos, tá certo? Já para a próxima, já existem 4 que já estão definidos, né? E certamente, vamos dizer, a partir da maneira que a gente vai adotando, é que talvez uma vez por ano vai ter uma chamada pública para que se submeta a parecerista, para que os artigos sejam enviados. Ou seja, talvez a partir de agora que a revista começa a ganhar mais divulgação, imagino que isso seja o suficiente. Porque eu estou dizendo, na verdade, talvez a gente vai recebendo mais artigos agora, inclusive porque, eu já disse, não necessariamente precisa esperar uma chamada para que se envie artigo. A revista está aberta à submissão de artigo. Para o número 10, né, eu acho que isso vai estar no site, né, do Centro Celso Furtado, a gente está normalmente recebendo até agora, final de novembro, né, quer dizer, a gente vai normalmente ter no próximo número, normalmente sempre essa ideia de publicar pelo menos entre 10 e 12 artigos,
e certamente as outras sessões, entrevista, a questão normalmente do dossiê Celso Furtado e também as publicações que são dos sócios do próprio centro e de convidados. O professor Gregório Vidal normalmente publicou no número 9 como um convidado. O padrão que se adotou também é de... vocês vão ver que, na verdade, você tem, pelo menos nesse início, um abstrato em inglês, quer dizer, você tem aí um resumo bilingue. Pode ser que, eventualmente, mais na frente, a gente trabalhe com inglês e espanhol. Certamente isso pode, principalmente, né, na América Latina, ser interessante para que a gente possa facilitar a divulgação. De qualquer maneira, eu estou dizendo, ela segue aí mais ou menos o padrão da revista acadêmica, que seria a edição em português e inglês. Faz uma busca aí, Glauco. Bota lá em cima aí. Desenvolvimento. Vai, bota aí. Ela permite... na verdade, eu também estou conhecendo como vocês hoje. Eu não estou tão familiarizado com a navegação dessa revista. Quer dizer, hoje é que eu estou... Então, tem a possibilidade de você colocar ali numa busca, né? Lá em cima, né? Na busca. Ela vai na revista inteira ou só naquele artigo? Lá. Não, eu quero só naquele artigo, não vai? Bota aí Beluso ou alguma coisa assim, que aí pronto. Bota Prebisch. Ela vai na revista inteira ou só no artigo? Vai na revista inteira. Uau, não, mas aqui é só no artigo. Mas do lado aparece onde ela aparece. Tá, entendi. Tá. Já entendi. Ela vai na revista inteira, né? Passa para essa parte aí que é o de convidados. Antes da entrevista do Beluso. Vocês vejam que no caso da revista eletrônica, para a gente tanto faz a questão do número de página. Para a impressa faz diferença, né? É uma coisa que a gente está até tendo que fazer agora uma reunião, um balanço, para saber se mantém. Porque no caso na revista eletrônica, essa é a grande vantagem, quer dizer, para você distribuir, né? Isso aqui tem um custo, um peso, então certamente a redução de custos e a facilidade hoje de divulgação numa revista eletrônica é fantástica. Enfim, mas a gente continuará mantendo a impressa e eletrônica. Por isso que a gente tem que pensar também em talvez reduzir o tamanho dos artigos. A gente, nesse primeiro número agora, terminou acolhendo vários artigos que ultrapassavam, vamos dizer assim, as 25 páginas, que agora acho que é o teto das normas de publicação, né? Pode copiar e colar? Não? Não, copiar um artigo inteiro, pode? Eu posso botar para o Word um artigo desse ou não? Coloca Posso salvar? Posso? Um artigo só? Posso salvar em PDF? Cláudio, mostra aí o início aí dos convidados aí. Como eu disse a você tem inicialmente os artigos, foram 12 aprovados por parecerista e publicados. Aí depois você tem uma seção que é desenvolvimento no mundo contemporâneo. A seção seguinte, o título dela permanente é Desenvolvimento no Mundo Contemporâneo. 2 pontos. Agenda, interdisciplinaridade e perspectiva comparada. Então, imagino que aí você pode, normalmente, tanto ter um artigo como o do Gregório Vidal, que trabalha com a questão do México, tem, normalmente, espaço do professor Marcos Costa Lima, que vem da ciência política, o professor Luiz Carlos Delorme, que também vem da economia, enfim. Essa é uma seção, como eu disse, tem aí a possibilidade de os sócios do Centro Celso Furtado publicar, tem um artigo do professor e ex-senador Saturnino Braga, tem aí a possibilidade, normalmente, dos sócios, convidados e pesquisadores sêniores de publicar. Então, esse é um espaço, vamos dizer assim, que vem logo depois dos artigos submetidos a pareceria. Aí a gente terminou fazendo uma pequena divisão, né? Os 3 primeiros, o do Delorme, do Marcos Costa Lima e do Saturnino Braga. E depois o do Gregório Vidal e do César Bolen. Né?
Ou seja, a ideia é de que aí você certamente tem uma liberdade maior, quer dizer, sem perder a perspectiva dos artigos que foram subindo para a revista, para poder classificar a revista dentro de um periódico acadêmico tradicional, aí você tem mais liberdade para poder fazer convites, e certamente aí é um espaço nobre, porque eu estou dizendo, aí também há a possibilidade do centro ir estimulando essa integração da sua rede no Brasil, na América Latina, e eventualmente até em outros países no exterior, né? Já existe, só para já dar um pouco confirmada um artigo do Pierre Salamar, para a edição número 10, vai entrar justamente aí. Então isso dá a gente uma liberdade maior, porque eu estou dizendo, aí não há a necessidade de submissão a pareceria. Uma coisa boa de trabalhar na revista é que a gente está tendo aqui uma infraestrutura legal, ou seja, né, vocês estão vendo aqui a nossa fotógrafa, como é teu nome? Isabela, que fez uma belíssima foto do Luciano Coutinho. Em São Paulo teve outro fotógrafo muito bom também, do Beluso. Enfim, a gente está tendo, né, um cuidado editorial de ter aí, além das entrevistas terem sido revisadas. O Cláudio fez uma revisão técnica da revista do Luciano Coutinho. Quer dizer, tem aí, vamos dizer, uma tentativa de dar a condição de que isso aí fique como uma memória, como eu disse, de pessoas que participaram, seja do ponto de vista institucional, seja da questão da produção de ideias, né, da história das ideias, da questão do desenvolvimento. Diga. Tá. Você quer conversar? Você? Acho que sim. Passa aí, passa aí. Você tá claro? Eu sou um entusiasta do formato eletrônico, né? Eu acho que, de fato, em termos de divulgação, de logística, realmente é uma tendência irreversível, quer dizer, pelo menos na área de ciências sociais, mas acho que geral. Hoje em dia há a obrigatoriedade até de você ter já o formato eletrônico em paralelo à versão impressa. É claro que a versão impressa, né, e aqui a qualidade, e certamente é uma coisa muito bacana também, que a gente faça um esforço de manter, né? Agora, do ponto de vista, um país continental como nosso, né, e até para poder chegar, né, aí na América Latina, com hoje a universalização da internet, não há como dizer que isso, eu acho que essa é a tendência, quer dizer. Inclusive, é bom que a gente chame a atenção que, eu não sei exatamente como é que é esse software, no futuro, a gente pode até inovar ainda mais na própria revista, né, de trabalhar com áudio, audiovisual, enfim, você tem aí a possibilidade, aos poucos, de tentar explorar
outros recursos, né, para que a gente possa, principalmente, como eu disse, na questão da entrevista, numa conferência que o centro aqui promova, quer dizer, em alguns eventos que o centro venha promover, que tenha, claro, uma qualidade acadêmica, etc., a gente possa tentar gravar e, portanto, depois disponibilizar na própria revista. Isso é talvez uma inovação que a gente possa tentar mais na frente, né? E as resenhas, uma foi feita pela nossa diretora aqui, Carmen Feijó, que é professora da UF, e outra pelo presidente da Ampox, que é da Federal do Pernambuco, o Marcos Costa Lima, né? O Marcos terminou aí puxando a questão com o historiador do Nordeste, e a Carmen trabalhou com um texto aí, um belo relatório ao campo, né? Muito interessante. Quer dizer, eu acho que a questão das resenhas é uma outra forma de também envolver os sócios do centro, o comitê científico, né, colaboradores mais diretos, porque é claro que isso também a gente tem que tentar procurar acompanhar, né? Quais são a produção que está sendo feita mais recente sobre o tema de desenvolvimento. É claro que tem um outro aspecto que também a gente tem que tentar acompanhar, é a produção de dissertação de mestrado e tese de doutorado sobre esse tema e correlatos. Então, isso também a gente tem que pedir, evidente, o apoio dos professores de hoje que estão nos programas de programação para poder ficar atento a estimular seus alunos, os bons alunos, a publicar aqui na nossa revista. Outra coisa também que é bom, vamos ver aqui hoje na versão impressa, e imagino que aí também esteja, ao final vão estar lá todas as publicações do Centro Celso Furtado, quer dizer, a série Memórias, né, a própria publicação que a Rosa falou aqui do Prebisch, a biografia do Prebisch, quer dizer, é possível também que o próprio caderno de desenvolvimento sirva como uma forma de divulgação das outras publicações, quer dizer, mas ao final você tem a possibilidade, portanto, de fazer essa divulgação. E aqui, bota na norma de publicação aí, por favor, Glauber. E aí, como a Rosa falou, do ponto de vista de concorrer o próximo número, quer dizer, a gente pede que até o final de novembro, portanto, quem se interessa em tentar enviar um artigo para ser publicado no próximo número, envie até o final de novembro, porque aí é aquele velho, aquele caminho já tradicional, parecerista, etc, etc. Então, aí tem essa coisa. Agora, a revista, né, ela tem 2 números anuais, ela é semestral, pela possibilidade de 10, 12 artigos por número, você certamente vai estar sempre dando espaço para aqueles que mandam bons artigos. Quer dizer, o artigo aprovado pelo parecerista já tem a garantia de publicação. A questão é só estar numa fila, é evidente que tem outros que chegaram na frente, e isso vai sendo contemplado, né, ao passar do tempo. Portanto, vamos dizer assim, mais ou menos, a gente deve ter aí uma publicação de mais ou menos uns 20 a 30 artigos por ano, quer dizer, dentro das possibilidades aí da revista. O que dá vazão, né, a bastante, enfim, a muita gente que possa desejar publicar aqui no caderno. Eu acho que dá uma boa visibilidade da maneira como o projeto está montado. Como eu disse, a gente tem sempre a intenção de estar levando aqueles artigos publicados na nossa revista, dando visibilidade a nível nacional e internacional. Portanto, eu acho que é uma boa vitrine, além da questão do Qualis, que aqui já foi citado, né? Eu acho que está bom, né? Pronto. Glauber, diga lá, Glauber. Pronto. Eu convido a todos a se dirigirem lá na frente do centro, ali naquelas 2 salas, que vai ter um pequeno, né, comes e bebes, e também a distribuição do exemplar do novo caderno número 9. Passa a palavra para o professor. Não tem nada que falar, é só para terminar mesmo e agradecer a presença de todos.